pai desesperado pede sobras para a filha, e o milionário faz algo que ninguém esperava. A cena era desoladora. Rafael, um pai com rugas de preocupação no rosto e os olhos com brilho apagado, estava ali, em uma esquina movimentada da cidade, atrás de uma barraca de comida. Ele não estava fazendo o que normalmente se espera de um pai: trabalhar duro, sustentar a família, dar bons exemplos. Não, ele estava de mãos vazias, esperando que sua filha Clara passasse por ali. Era uma tarde ensolarada. Mas o calor não conseguia afastar a frieza do medo que o acompanhava. Sem emprego, sem dinheiro, sem dignidade. A única esperança era a comida que ele sabia que ela deixava em sua mesa. Farta, Clara, uma adolescente rica de cabelos longos e bem tratados, atravessava a rua sem perceber o pai. Ela pensava em suas inseguranças típicas de jovem em um mundo repleto de expectativas. Os amigos, as festas, a pressão para ser perfeita. Mas ao olhar para frente e ver aquele homem, algo a paralisou. O que ele estava fazendo ali? O choque a atingiu como um raio. Sua mente começou a girar. E o que ela diria? O que seus amigos pensariam? Rafael, sentindo a sua presença, respirou fundo. Ele sabia que a cena era degradante. Mãe tinha partido há anos e ele não podia deixar que a vergonha o segurasse. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou dela, o coração batendo forte. Clara, você poderia, ele começou, a voz falhando sob o peso da humilhação. Me dar um pouco da comida que sobrou da sua festa? Clara ficou paralisada e por um momento a cidade ao redor desapareceu. Ela o olhou, o homem que deveria ser seu herói, agora um estranho em sua vida. O que seus amigos diriam? O que eles pensariam dela? Suas mãos suavam enquanto seus olhos se encontravam. Um homem bem vestido surgiu do nada. Samuel, um milionário enigmático que todos conheciam. Tinha uma reputação de fazer negócios inesperados. Ele assistia à cena do canto da rua, seus olhos observadores. Rafael e Clara não perceberam sua presença, mas a tensão no ar era palpável. Quando Samuel se aproximou, os outros passantes pararam. Murmúrios cresceram. Que tipo de encontro estava ocorrendo? Que tal um acordo, Rafael? Samuel disse, a voz suave como seda, mas firmemente intensa. Ele simplesmente ofereceu uma quantia de dinheiro. Eu pago você para participar de uma experiência social, mas para isso, sua filha terá que viver como você vive por um mês. O ar ficou pesado de espanto. Clara arregalou os olhos. O que ele acabara de dizer? Isso era surreal. E então tudo ficou ainda mais complicado. Samuel tinha laços secretos que ligavam Clara a ele de uma forma que ela nem imaginava. Um fio de mistério se entrelaçava entre eles, como a densa fumaça que se ergue de um incêndio. O passado era mais intrigante do que ela se atrevia a crer. No entanto, a vida estava prestes a revelar segredos que abalaram tudo o que ela sabia. No fundo, Clara sentiu que algo devastador estava prestes a ser descoberto. O nó na garganta se apertou e uma pergunta ecoou em sua mente. Qual o limite que cada um está disposto a cruzar para entender a si mesmo e aos que ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, a mente girando. A oferta de Samuel ecoava em sua cabeça. Era um mundo oposto ao dela. Mas o que ela realmente sabia sobre a vida real? O olhar de Rafael, seu pai, trazia uma mistura de vergonha e esperança. Antes que ela pudesse responder, uma sirene cortou o ar. Clara e Rafael se viraram, confusos. Uma van preta parou bruscamente na calçada
e homens de terno, como sombras ameaçadoras, surgiram. Você, Samuel! Gritou um deles, o tom agressivo. A multidão que se formava começou a murmurar. Clara apertou a mão do pai, sentindo o coração acelerar. O que estava acontecendo? Como um filme de suspense, Samuel virou-se. O rosto dele, que antes era sereno, agora estava tenso. Vocês não deveriam estar aqui, ele exclamou. O tom baixo, quase um sussurro, mas cheio de urgência. As pessoas começaram a recuar. A tensão era palpável. Clara sentiu o estômago embrulhar. Quem eram aqueles homens? O milionário, que parecia ter todo o controle, agora estava sendo ameaçado. Samuel, percebendo a confusão, se virou para Rafael e Clara. Vão embora! Agora! Mas antes que pudessem reagir, um dos homens agarrou Samuel pelo colarinho. Nós sabemos sobre o seu passado. Não pense que pode escapar disso. A multidão ficou em silêncio, cada um absorvendo a gravidade da situação. Clara não compreendia, mas sabia que o que quer que fosse dizia respeito a ela também. Um burburinho começou. Pastor, você não tem vergonha? Não é ele o pai de Clara? As perguntas eram só um zumbido distante. Clara apenas conseguia focar nos olhos delgados do homem que segurava Samuel. Uma sensação gelada começou a espalhar-se por seu corpo. O homem soltou uma risada cruel. Essa vida de festas e glamour, não é? Mas não esqueça que a verdadeira face da vida é bem diferente. Rafael tentou puxar Clara para trás, mas ela estava paralisada. Samuel, ainda preso, gritou. Isso não é sobre. Você? Deixam-na em paz. O homem desprezava a posição de Samuel. O confronto esquentava. Clara olhou para o pai, o coração partido. Ele tinha sido responsável por tudo o que estava acontecendo? Ela queria saber a verdade. Então, em um movimento rápido, o homem empurrou Samuel contra a van. Acha que pode continuar com esse jogo? Essa garota não sabe o que te liga a ela. O segredo está prestes a vir à tona. O choque atingiu Clara como um raio. O que aquele homem queria dizer? Ela não entendeu completamente, mas sentiu que tudo estava prestes a mudar. O passado estava se revelando. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de forma aterrorizante. De repente, sem aviso, o homem puxou uma faca. As pessoas gritaram. Um tumulto se formou. Isso não era apenas uma conversa qualquer. A vida de Samuel estava em risco, e de forma estranha, a dela também. O pânico tomou conta. Clara respirou rápido, as palavras do homem ecoando em sua mente. O que ele sabia sobre ela? E sobre seu pai? Rafael a cercou com o braço, tentando protegê-la, mas Clara estava imersa em pensamentos. A verdade estava à vista. Tudo o que ela quis esquecer agora voltava como um fantasma. Com uma força inesperada, ela lançou o olhar a Samuel, e a expressão dele era de dor, mas também de desafio. O que ele não estava revelando? Que tipo de ligação existia entre ele e ela? Não. Meio do caos, Clara compreendeu que o que estava para vir poderia abalar tudo o que conhecia. Ela tinha que descobrir antes que fosse tarde demais. A vida deles estava prestes a se romper em 1000 pedaços. Mas o quê? Ela mal podia esperar para desvendar esse mistério. E enquanto a cidade ao redor turbulhava, Clara sentiu que a resposta estava ao seu alcance. Ou talvez tudo o que ela pensava saber estivesse prestes a desmoronar. O nó na garganta aumentou. O que mais ela não sabia? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O homem com a faca se aproximou de Samuel, e a tensão era palpável. Rafael a cercava. Seus braços protetores a envolviam, mas o medo a dominava. O que ela deveria fazer? As palavras do homem ecoavam em sua mente. O segredo está prestes a vir à tona. O que ele queria dizer com aquilo? Se havia algo que a unia a Samuel, ela precisava saber. Ela nunca tinha se sentido tão confusa. Enquanto isso, Samuel se mantinha firme, encarando o homem como se soubesse que algo mais profundo estava em jogo. Os murmúrios da multidão se intensificavam. Alguém gritou, "Chama a polícia!" Mas o homem desprezava os pedidos.
Ele estava focado em Samuel, rindo como se tudo aquilo fosse um enorme espetáculo. Clara poderia sentir seu estômago revirar. Então, em um momento de pura adrenalina, o homem virou-se para ela. Você, garota, você sabe quem ele é? As palavras rasgaram o ar. Clara, tomada pela confusão, balançou a cabeça. O que ele queria dizer? Qual era o plano dele? Cada segundo que passava, sentia a pressão aumentar, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Finalmente, com um movimento rápido, o homem puxou um papel amarelado do bolso e o jogou aos pés de Clara. Leia, se tiver coragem. A multidão ficou em silêncio ensurdecedor. Seus olhos varreram o texto, e a cada palavra que lia, seu coração disparava. Era um relatório policial. Detalhes de um crime que a deixaram em choque. O que estava escrito mudava tudo. O documento falava de um sequestro, de um passado obscuro, que ligava Samuel a eventos que ela nunca soubera. Sua mente queria lutar contra a realidade, mas as palavras a prenderam. Samuel foi acusado de... O frio a perpassou. Ele não era apenas um milionário enigmático, mas alguém envolvido em algo muito mais sombrio. Você tem que acreditar em mim, Clara. Samuel gritou, a voz tensa, quase desesperada, mas o olhar dela estava fixo no papel, as peças começando a se encaixar. Os olhares da multidão eram julgadores, penetrantes. Rafael, ao lado dela, parecia perdido em suas próprias dúvidas. Estão mentindo para você, Samuel continuou, quase implorando. A tensão era eletricidade pura. Clara piscou, tentando absorver cada palavra, tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele não pode ser o... Seu pai, o homem com a faca gritou, e a multidão se agitou. A verdade está escondida em segredos que vão muito além do que você imagina. Rafael olhou fixamente para Clara, o medo dele tomando a forma de um questionamento que flutuava no ar. E se Samuel fosse quem ele sempre pareceu ser? Ou talvez alguém completamente diferente? Clara levantou o olhar, os sentimentos em conflito. Ela desejava encarar Samuel, mas tinha medo do que veria. Ele não parecia um criminoso. Mas o que era verdade? O que mais ela não sabia? O que mais poderia existir nessa trama que parecia se desenrolar diante dela? Então um grito rompente ecoou pelo ar, e todos se viraram para ver um grupo de policiais avançando pela rua. Samuel olhou para Clara, e em seus olhos havia uma mistura de desespero e esperança. Apenas confie em mim. Os policiais armados cercaram um lugar como uma tempestade prestes a atingir. A multidão murmura. O coração de Clara estava em frangalhos. O que tudo isso significava? O que ela deveria fazer agora? O passado, que parecia distante, agora se aproximava. E com ele, a verdade estava prestes a ser revelada. E no fundo, uma pergunta a consumia. O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O homem com a faca se aproximou de Samuel e a tensão era palpável. Rafael a cercava. Seus braços protetores a envolviam, mas o medo a dominava. O que ela deveria fazer? O olhar de Samuel estava fixo no homem, mas a expressão dele mudava, de determinação para desespero. Clara, apenas confie em mim, Samuel gritou, mas o eco da sirene se aproximando tornava o pedido quase ridículo. A multidão observava, alguns com celulares em punho, prontos para registrar aquele momento dramático que se desenrolava diante deles. O homem que segurava a faca sorriu com um toque de deboche, como se estivesse no controle de tudo. Então, como um estalo, tudo mudou. Um tiro ecoou pela rua, estrondoso e inesperado, cortando a tensão no ar. Clara se encolheu, o coração saindo pela boca. O homem com a faca cambaleou, fazendo um movimento inesperado e caindo ao chão. A faca escorregou de suas mãos para o asfalto, enquanto um lacre de sangue começava a se espalhar lentamente ao seu redor. Samuel se virou, a expressão chocada mas aliviada, se misturando em seu rosto. O quê?
Ele mal pôde terminar a frase quando, de dentro da van preta, um homem emergiu. O novo intruso não estava vestido de forma comum. Ele usava um terno elegante, mas estava coberto de sujeira. Como se tivesse enfrentado uma tormenta. O olhar dele era intenso. "Samuel, o que você fez?" gritou o homem com uma voz que penetrava a alma. Era uma voz familiar, mas Clara não conseguia colocar o nome. Havia uma conexão ali. Algo que fazia seu estômago embrulhar. O homem se aproximou, ignorando a cena ao seu redor. "Você sabia que iriam atrás de você. Você deveria ter se escondido." A multidão estava em estado de choque. Os murmúrios aumentavam. Pessoas se perguntando quem era aquele homem. E, mais importante, o que estava acontecendo entre ele e Samuel. Clara sentiu o mundo desmoronar. Segredos, mistérios, revelações. Tudo parecia prestes a desabar. "Você não entende", Samuel começou, mas foi interrompido. "Entendo sim", disparou o homem, agora encarando Clara. "Você é mais importante do que imagina. Você não sabe o que eles estão tentando fazer com você." Clara congelou. O que ele queria dizer? A maior parte do mundo dela até então parecia em preto e branco, mas agora uma cor vibrante de confusão e medo estava dominando. Rafael segurou o braço dela, um gesto pequeno, mas cheio de intenção. "O que está acontecendo? Quem é você?" Clara gritou, a voz falhando, mas não desistiu. O homem respirou fundo, como se cada palavra fosse uma bomba prestes a explodir. "Meu nome é Eduardo. Eu sou amigo do seu pai, Rafael. E o que você não sabe é que você é parte de uma história muito maior do que pode imaginar." O sangue dela gelou. A realidade começou a encolher. A luta entre a verdade e as mentiras que sempre conhecera. "O que isso significa?" A pergunta saiu como um sussurro. Antes que Eduardo pudesse responder, as sirenes da polícia se intensificaram. As luzes estroboscópicas começaram a dançar ao redor e a multidão se dispersava em pânico. Rafael agarrou a mão de Clara, puxando-a para perto, mas a mente dela estava girando como uma montanha-russa desgovernada. "Você precisa de proteção", Eduardo disse, desesperado. "Eles vão atrás de você, Clara. Não sabemos quem realmente é perigoso aqui." Clara olhou para seu pai, a expressão dele revelando que ele também não tinha todas as respostas. Ela nunca tinha visto tanto medo em seus olhos. "Papai, o que você sabe sobre isso?" A expressão de Rafael se fechou, um véu pesado de segredos obscurecendo seu olhar. Samuel estava em pé, a expectativa de um futuro incerto pulsando no ar. A confusão aumentava. Mas a maior pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? Novos laços estavam se formando enquanto segredos obscuros flertavam com a superfície. E a verdade, essa verdade, estava prestes a ser desenterrada de forma brutal. Clara sentiu um nó na garganta apertar novamente. O que mais da vida estava prestes a revelar? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O homem com a faca se aproximou de Samuel, e a tensão era palpável. Rafael a cercava. Seus braços protetores a envolviam, mas o medo a dominava. O que ela deveria fazer? O olhar de Samuel estava fixo no homem, mas a expressão dele mudava, de determinação para desespero. "Clara, apenas confie em mim!" Samuel gritou. Mas o eco da sirene se aproximando tornava o pedido quase ridículo. A multidão observava, alguns com celulares em punho, prontos para registrar aquele momento dramático que se desenrolava diante deles. O homem que segurava a faca sorriu com um toque de deboche, como se estivesse no controle de tudo. Então, como um estalo, tudo mudou. Um tiro ecoou pela rua, estrondoso e inesperado, cortando a tensão no ar. Clara se encolheu, o coração saindo pela boca. O homem com a faca cambaleou, fazendo um movimento inesperado e caindo ao chão. A faca escorregou de suas mãos para o asfalto, enquanto um lacre de sangue começava a se espalhar lentamente ao seu redor. Samuel se virou, a expressão chocada mas aliviada se misturando em seu rosto. "O que?" Ele mal pôde terminar a frase quando, de dentro da van preta, um homem emergiu. O novo intruso não estava vestido de forma comum.
Ele usava um terno elegante, mas estava coberto de sujeira, como se tivesse enfrentado uma tormenta. O olhar dele era intenso. Samuel, o que você fez? Gritou o homem com uma voz que penetrava a alma. Era uma voz familiar, mas Clara não conseguia colocar o nome. Havia uma conexão ali, algo que fazia seu estômago embrulhar. O homem se aproximou, ignorando a cena ao seu redor. Você sabia que iriam atrás de você. Você deveria ter se escondido. A multidão estava em estado de choque. Os murmúrios aumentavam, pessoas se perguntando quem era aquele homem e, mais importante, o que estava acontecendo entre ele e Samuel. Clara sentiu o mundo desmoronar. Segredos, mistérios, revelações, tudo parecia prestes a desabar. Você não entende, Samuel começou, mas foi interrompido. Entendo sim, disparou o homem, agora encarando Clara. Você é mais importante do que imagina. Você não sabe o que eles estão tentando fazer com você. Clara congelou. O que ele queria dizer? A maior parte do mundo dela até então parecia em preto e branco. Mas agora, uma cor vibrante de confusão e medo estava dominando. Rafael segurou o braço dela, um gesto pequeno, mas cheio de intenção. O que está acontecendo? Quem é você? Clara gritou, a voz falhando, mas não desistiu. Oh! Homem respirou fundo, como se cada palavra fosse uma bomba prestes a explodir. Meu nome é Eduardo. Eu sou amigo do seu pai, Rafael. E o que você não sabe é que você é parte de uma história muito maior do que pode imaginar. O sangue dela gelou. A realidade começou a encolher. A luta entre a verdade e as mentiras que sempre conhecera. O que isso significa? A pergunta saiu como um sussurro. Antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão abrupta retumbou no ar. O chão sob seus pés tremeu. Clara sentiu o mundo girar. O brilho ofuscante e a fumaça começaram a envolver tudo. A multidão entrou em pânico, gritos ecoando ao seu redor. Um ataque. Todo o alicerce de segurança que conhecia estava desmoronando. Clara e Rafael caíram no chão, a adrenalina levando a melhor. Eduardo se lançou para protegê-los. Samuel estava de pé, confuso e atordoado, enquanto a multidão corria em todas as direções. Clara olhou para seu pai, as perguntas se acumulando. O que está acontecendo? Quem fez isso? Ela mal conseguia processar o que se desenrolava. Rafael a puxou e ela conseguiu ouvir a sirene se aproximando. Mas o som estava abafado pelo caos. É uma armadilha, Eduardo gritou, sua voz firme em meio ao barulho. Eles não sabem onde você está, mas eles sabem que você existe. A mente dela começou a trabalhar freneticamente. Existia uma ligação mais profunda com tudo aquilo. Algo estava sendo escondido, e os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam custar a vida de alguém. Enquanto o tumulto aumentava, Clara olhou para Eduardo, pairando sobre a possibilidade de que ele não fosse quem aparentava. Você sabe algo, não é? O que está escondido? Eduardo hesitou, o pânico nos olhos. Clara, existem verdades que você não pode ignorar. Verdades que vão mudar tudo o que você acredita. A polêmica tomou conta. Quem ela realmente era? O que Samuel e Rafael escondiam? E com a fumaça encobrindo a cena, mais segredos ameaçavam vir à tona. O nó na garganta de Clara apertou. O futuro deles estava prestes a ser irrevogavelmente mudado, e ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O homem com a faca se aproximou de Samuel, e a tensão era palpável. Rafael a cercava, seus braços protetores a envolviam, mas o medo a dominava. O que ela deveria fazer? O olhar de Samuel estava fixo no homem, mas a expressão dele mudava, de determinação para desespero. Clara, apenas confia em mim, Samuel gritou, mas o eco da sirene se aproximando tornava o pedido quase ridículo. A multidão observava. Alguns com celulares em punho, prontos para registrar aquele momento dramático que se desenrolava diante deles. O homem que segurava a faca sorriu com um toque de deboche, como se estivesse no controle de tudo. Então, como o estalo, tudo mudou. 1,
tiro ecoou pela rua, estrondoso e inesperado, cortando a tensão no ar. Clara se encolheu, o coração saindo pela boca. O homem com a faca cambaleou, fazendo um movimento inesperado e caindo ao chão. A faca escorregou de suas mãos para o asfalto, enquanto um lacre de sangue começava a se espalhar lentamente ao seu redor. Samuel se virou, a expressão chocada, mas aliviada, se misturando em seu rosto. O quê? Ele mal pôde terminar a frase quando de dentro da van preta, um homem emergiu. O novo intruso não estava vestido de forma comum. Ele usava um terno elegante, mas estava coberto de sujeira, como se tivesse enfrentado uma tormenta. O olhar dele era intenso. Samuel, o que você fez? Gritou o homem com uma voz que penetrava a alma. Era uma voz familiar, mas Clara não conseguia colocar o nome. Havia uma conexão ali, algo que fazia seu estômago embrulhar. O homem se aproximou, ignorando a cena ao seu redor. Você sabia que iam atrás de você. Você deveria ter se escondido. A multidão estava em estado de choque. Os murmúrios aumentavam. Pessoas se perguntando quem era aquele homem e, mais importante, o que estava acontecendo entre ele e Samuel. Clara sentiu o mundo desmoronar. Segredos, mistérios, revelações, tudo parecia prestes a desabar. Você não entende, Samuel começou, mas foi interrompido. Entendo sim, disparou o homem, agora encarando Clara. Você é mais importante do que imagina. Você não sabe. O que eles estão tentando fazer com você? Clara congelou. O que ele queria dizer? A maior parte do mundo dela até então parecia em preto e branco, mas agora uma cor vibrante de confusão e medo estava dominando. Rafael segurou o braço dela, o gesto pequeno, mas cheio de intenção. O que está acontecendo? Quem é você? Clara gritou, a voz falhando, mas não desistiu. O homem respirou fundo, como se cada palavra fosse uma bomba prestes a explodir. Meu nome é Eduardo. Eu sou amigo do seu pai, Rafael. E o que você não sabe é que você é parte de uma história muito maior do que pode imaginar. O sangue dela gelou. A realidade começou a encolher. A luta entre a verdade e as mentiras que sempre conhecera. O que é que isso significa? A pergunta saiu como um sussurro. Antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão abrupta retumbou no ar. O chão sob seus pés tremeu. Clara sentiu o mundo girar. O brilho ofuscante e a fumaça começaram a envolver tudo. A multidão entrou em pânico, gritos ecoando ao seu redor. Um ataque! Todo o alicerce de segurança que conhecia estava desmoronando. Clara e Rafael caíram no chão. A adrenalina levando a melhor. Eduardo se lançou para protegê-los. Samuel estava de pé, confuso e atordoado, enquanto a multidão corria em todas as direções. Clara olhou para seu pai. As perguntas se acumulando. O que é que está acontecendo? Quem fez isso? Ela mal conseguia processar o que se desenrolava. Rafael a puxou e ela conseguiu ouvir a sirene se aproximando. Mas o som estava abafado pelo caos. É uma armadilha, Eduardo gritou, sua voz firme em meio ao barulho. Eles não sabem onde você está, mas eles sabem que você existe. A mente dela começou a trabalhar freneticamente. Existia uma ligação mais profunda com tudo aquilo. Algo estava sendo escondido. E os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam custar a vida de alguém. Enquanto o tumulto aumentava, Clara olhou para Eduardo, pairando sobre a possibilidade de que ele não fosse quem aparentava. Você sabe algo, não é? O que está escondido? Eduardo hesitou, o pânico nos olhos. Clara, existem verdades que você não pode ignorar. Verdades que vão mudar tudo o que você acredita. Então, em um movimento rápido, um carro preto parou em alta velocidade. Uma porta se abriu e uma mulher emergiu com um olhar intenso e decidido. Clara a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe. Mas não a mãe que ela lembrava. Essa mulher tinha uma aura de frieza. Clara! Ela gritou. E o tom era algo que Clara nunca havia ouvido antes. Precisamos ir! Agora! O choque atingiu Clara como uma onda. A sua mãe? Mas como? Desde a morte dela,
sempre acreditou que estivesse perdida para sempre. A realidade desmoronava. Todas as suas lembranças, todos os sentimentos, tudo o que ela sustentou. Ela queria acreditar que era um sonho, mas não era. Rafael olhou para Clara, a expressão dele demonstrando alarme e confusão. É impossível! E então, em um sussurro, ele olhou para a mulher com um misto de raiva e dor. O que é que você está fazendo aqui? A tensão se tornava insuportável. O olhar entre eles era claramente carregado de um passado que Clara não entendia. Eduardo, ao lado, começou a recuar. Não pode ser, ele murmurou, a realidade golpeando-o. Ela fez algo que mudou tudo. A mulher disse, seu olhar fixo em Clara. Mas agora você precisa decidir de quem você realmente é. Clara sentiu o nó na garganta apertar novamente. Ela estava no centro de algo muito maior do que poderia imaginar. O que é mais? Ela não sabia? E mais importante, o que teria que enfrentar para descobrir? Clara estava paralisada, a mente em um turbilhão. O olhar da sua mãe, que ela acreditava estar morta, era intenso e cortante, como se ela pudesse ver a confusão e a dor que a filha sentia. Precisamos ir, agora. A urgência na voz dela parecia atravessar qualquer muro de desconfiança e dor. Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Você não pode estar aqui, Rafael exclamou. Completamente perdido. Ninguém sabia que você ainda estava viva. Ele olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de amor e desespero. Clara, ouça, isso é perigoso. Eduardo, ao lado deles, estava tão em choque quanto. Você é a mãe dela? Ele olhou com descrença, como se o mundo estivesse se desdobrando ao redor dele. A multidão estava em pânico, mas eles eram os únicos que pareciam estar em um universo paralelo. Existem coisas que você ainda não entende, Clara. A voz da mulher era fria, mas Clara podia sentir a intensidade ali. Eu não tinha escolha. Eles estão vindo atrás de você. Temos que sair antes que seja tarde demais. Antes que ela pudesse responder, o homem que caíra com a faca começou a se mexer. Seu rosto estava pálido, mas havia um olhar de furor em seus olhos. Vocês acham que podem fugir tão facilmente? Ele se levantou, as mãos tremendo e a faca em seu poder novamente. A multidão gritou, os rostos distorcidos em terror e curiosidade. Clara sentiu o medo consumir o ar ao seu redor. Não, não! Clara gritou, o coração disparado. Não vamos nos machucar, por favor! Mas sua voz era apenas um eco diante da adrenalina crescente. Então, em um movimento súbito, a mulher virou-se de volta para Clara. A verdade que eu omiti, o segredo que você precisa saber. E no meio desse caos, seu celular começou a tocar. A mulher olhou com uma expressão horrorizada, como se estivesse sendo chamada para o julgamento. Antes que ela pudesse responder, Eduardo se virou, seu olhar fixo em algo atrás deles. O que é isso? Ele quase sussurrou, o pânico agora em sua voz. Clara virou a cabeça e viu um carro preto se aproximando a toda velocidade, os faróis iluminando a cena como se estivessem em um filme. O carro parou bruscamente e a porta se abriu. Uma figura imponente saiu, vestido de preto, inalando autoridade e poder. Ninguém se mexa! O homem gritou. Sua voz firme cortou o ar. Samuel, nós sabemos de tudo. Clara olhou para Samuel, o choque estampado em seu rosto. O que está acontecendo? A confusão tomou conta dela. Quem eram essas pessoas? O homem de terno parecia ter todo o controle. Clara, fique atrás de mim, Rafael ordenou, puxando-a na direção oposta. Mas Clara estava presa em um emaranhado de emoções e perguntas. Quando o homem se aproximou, ele apontou para Samuel. Você estava previsto para ser parte dessa história, mas isso muda tudo. A multidão estava em silêncio, absorvendo as palavras que ressoavam no ar. Você não pode fazer isso, Samuel gritou, a raiva dele quebrando a tensão. Isso não é sobre você. Mas o homem não se deixou abalar. Não é só sobre ele. É sobre o que Clara não sabe. O presente dela está ligado a um passado que ninguém pode esconder mais. Clara sentiu seu coração parar por um momento. O que isso significava?
O que mais eles estavam escondendo dela? Ela olhou para a mulher, sua mãe, buscando respostas, mas o olhar dela era um elo distante. Então, em um instante, Clara se lembrou do que o homem com a faca disse antes de cair. Você é mais importante do que imagina. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade que emergia era tão dolorosa quanto aterradora. O homem de terno, com um sorriso sombriamente satisfeito, se aproximou ainda mais. Os segredos que você guarda têm consequências. Prepare-se, Clara. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte disso. O jogo acabou, e quando ele terminou de falar, Clara sentiu algo desmoronar dentro dela. Era uma sensação horrível. A verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que mudaria tudo. A vida que ela conhecia desmoronava e, de alguma forma, ela sabia que nenhuma resposta lhe traria paz. Ela estava prestes a descobrir muito mais do que esperava, e a pergunta de todos ecoava em sua mente: quem ela realmente era? Clara sentiu seu peito apertar enquanto o homem de terno analisava a cena. O jogo acabou, o homem repetiu, como se suas palavras fossem uma sentença. O caos ao redor havia se transformado em um silêncio gélido. A multidão observava em estado de choque. O olhar dele se terminava em Clara, como se a conectasse a um destino sombrio. Quem você realmente é, Clara? Ele questionou, e a dúvida em sua voz soava sincera, mas ameaçadora. Você realmente não sabe? A resposta ficou presa na garganta dela, como se as palavras tivessem desaparecido. O homem começou a dar um passo à frente. Mas Eduardo se colocou entre eles. A sua postura era defensiva. Acalme-se, ele gritou. Mas a expressão dele estava tão confusa quanto a de Clara. Então, tudo mudou de repente. Uma explosão. Clara não viu de onde veio, mas o som ensurdecedor cortou o ar e fez todos se atirarem ao chão. O chão tremeu e o caos tomou conta novamente. Gritos, confusão, fumaça. Clara se arrastou rapidamente para o lado, seus olhos tentando focar. Um momento! O homem que segurava a faca agora estava em pé, mas sem a faca. Ele parecia confuso e desorientado. A explosão tinha descarrilado a situação. Não! O que você fez? Samuel gritou, mas não estava claro com quem estava falando. A fumaça parecia tomar conta do ambiente, escurecendo tudo. Clara sentiu seu coração disparar. Mamãe! Papai! As palavras saíram como um sussurro. Em meio à confusão, Clara olhou em volta e seus olhos pousaram em um corpo caído ao chão. Não era o homem com a faca. O rosto estava levemente encoberto pela fumaça, mas as roupas eram familiares. Mãe! O desespero tomou conta dela. Era a mulher que ela viu minutos atrás. Clara se levantou, lutando contra o pânico e as dores que a adrenalina não conseguiu dissipar. Mãe! Mãe! Ela gritou, aproximando-se, mas viu que a mulher não se mexia e algo não estava certo. Clara sentiu um nó na garganta, um frio se espalhando por seu corpo. A fumaça se dissipou devagar. E com isso, a verdade começou a surgir. A mulher não estava apenas em perigo. Ela estava caída, imóvel, com um olhar que não a reconhecia. Clara se ajoelhou ao lado dela. Os olhos se encheram de lágrimas. Mãe, por favor, responda. Eduardo estava bem ao lado dela. Seu olhar estava horrorizado. Devemos sair. Não podemos ficar aqui. Não, eu não vou deixá-la. Clara gritou, mas seu coração estava despedaçado. Ela não podia acreditar no que estava vendo. As mãos dela tremiam conforme ela tentava pressionar a ferida da mãe. Havia sangue. Não, não, não! As palavras escapavam como um lamento. Rafael se aproximou, o coração em pedaços ao ver a mulher que ele um dia amou, sendo consumida pelo caos. Ela não pode, ele murmurou, os olhos dele aterrados. O reconhecimento passou entre os dois. Eles sabem que essa era a vida de todos eles se desmoronando. Clara, olha! Samuel gritou de repente, e todos viraram a cabeça. A figura do homem de terno que havia ameaçado a família agora estava em pé, segurando um dispositivo em sua mão. A missão foi concluída, ele gritou triunfante.
Tava tudo planejado. Você não sabe quem você é, mas eu sei. E a verdade vai explodir mais do que essa bomba. Clara congelou. Um frio percorreu seu corpo. O que você quer dizer? O fio de voz se partia. O sopro das perguntas explodindo dentro dela. O que você precisa relevar? Ele disse com um sorriso cruel. Não são segredos apenas sobre sua mãe ou seu pai. É sobre você, Clara. É parte de algo muito maior. Algo que começou há muito tempo. E com isso, o mundo dela virou de ponta cabeça. Clara estava prestes a descobrir que a verdade que ela sempre procurou estava mais perto do que imaginava, e que todos ao seu redor tinham sido peças de um jogo muito mais complicado do que poderiam entender. A vida que ela conhecia estava se desfazendo. O que mais estava escondido? E por que ela, tão comum, era parte disso? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a fumaça e a confusão ameaçavam envelopar tudo ao seu redor. Clara sentiu seu peito apertar enquanto o homem de terno analisava a cena. O jogo acabou! O homem repetiu, como se suas palavras fossem uma sentença. O caos ao redor havia se transformado em um silêncio gélido. A multidão observava em estado de choque. O olhar dele se fixava em Clara, como se a conectasse a um destino sombrio. Quem você realmente é, Clara? Ele questionou, e a dúvida em sua voz soava sincera, mas ameaçadora. Você realmente não sabe? A resposta ficou presa na garganta dela, como se as palavras tivessem desaparecido. O homem começou a dar um passo à frente, mas Eduardo se colocou entre eles. A sua postura era defensiva. Acalme-se, ele gritou, mas a expressão dele estava tão confusa quanto a de Clara. Então, tudo mudou de repente. Uma explosão irrompeu do carro preto que havia parado. As chamas subiram ao céu, brilhantes e vorazes, e o impacto a lançou para o lado. Clara caiu no chão, sentindo o calor intenso no rosto. O que estava acontecendo? Não podia ser real. Movimentos calculados e frenéticos tomaram conta do lugar. As pessoas gritavam. A fumaça começou a se espalhar como um fenômeno de pesadelo. Clara levantou a cabeça com esforço, lutando para focar. O homem de terno estava caído, o olhar atordoado. E Eduardo, os olhos arregalados em terror, olhava ao redor, tentando entender o que acabara de acontecer. Clara! Rafael gritou, e ela conseguiu ver seu pai se levantando, puxando-a para longe das chamas. O som do caos era ensurdecedor. Gritos e sirenes misturavam-se em um coro de desespero. E no meio de tudo, Clara viu um corpo caído sobre o asfalto. Os traços familiares. Era sua mãe. Não, não poderia ser. Não, mãe! O grito dela rasgou a confusão. Clara se arrastou até o corpo, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Porém, um toque frio na nuca a fez parar. Clara. A verdade pode doer mais do que você imagina. Um sussurro que ecoou na fumaça. Era a voz de sua mãe, e ela parecia mais viva do que nunca. Mas como? O que estava acontecendo? Clara piscou. As lágrimas escorriam enquanto sua mente se debatia. Mãe, você tá viva? O nó na garganta apertava, e ela mal conseguia respirar. O olhar da mulher estava profundo e cheio de segredos indizíveis. Desesperadamente, Rafael tentou puxar Clara de volta. Clara, não! Ele implorou. Mas sua mãe levantou uma mão ferida, como se quisesse acalmá-la. Clara, escute. A voz dela estava entrecortada. Você não precisa entender tudo agora, mas as palavras foram interrompidas pelo novo som do carro. Uma porta abriu-se, e novas figuras apareceram, envoltas em uniformes pretos, marchando como sombras sobre a cena caótica. Vamos levá-la, um dos homens ordenou, sua voz autoritária cortando a cena. Ela não pode ficar aqui. Não, liberte-a! Rafael gritou, a fúria tomando conta de seu rosto. Mas o que estava acontecendo? A confusão explodia por dentro dela. Quem é você? Clara questionou, os olhos fixos nas figuras que agora se aproximavam.
carregando armas e rostos sem expressões. O medo dela crescia. O homem interno, ainda atordoado, lançou um olhar gélido para a mãe de Clara. Ela é mais do que aparenta. Tem um poder que você não consegue imaginar, Clara. As palavras dele atingiram Clara como um soco no estômago. Poder? O que você quer dizer? Então, tudo se transformou em uma luz ofuscante e uma sombra pairou sobre Clara. O momento distorceu-se, como um filme em câmera lenta. Você é a chave, Clara, a mãe dela exclamou. E Clara teve um vislumbre de algo profundo e aterrador na cena. No calor do momento, um pequeno dispositivo na mão do homem que estava caído se acendeu. Ele olhou para Clara, exclamando: "Isso tudo não é o que parece. Você tem que saber antes que seja tarde demais." Mas foi tarde demais. A luz do dispositivo explodiu em uma onda de energia, um brilho intenso que atravessou a multidão. O impacto a atirou para trás e Clara sentiu a consciência se esvaindo rapidamente. Um turbilhão de sentimentos e medos a engolindo. O que havia se revelado? O que ela realmente era? E quando tudo escureceu, as últimas palavras ecoaram em sua mente, sussurradas em um tom nebuloso. Você é o verdadeiro mistério, Clara. O seu futuro está nas sombras. O vazio a cercou e com isso Clara não teve como evitar. O jogo ainda não havia acabado. Clara sentiu o tempo parar enquanto os olhos dela se fixavam na figura caída da mãe. O calor e a fumaça se misturavam com a angústia no seu coração. Ela se arrastou até o corpo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe, não! Por favor!" O desespero gritava na sua voz, mas não havia resposta. O mundo girava. Tudo à sua volta parecia em câmera lenta. O homem de terno, atordoado, se levantou. "Agora você entende, Clara? E tudo o que está acontecendo gira em torno de você." Sua voz era uma mistura de frieza e satisfação. O caos ao redor não parecia afetá-lo, como se tudo fosse o jogo. Samuel e Eduardo se moviam entre a multidão, tentando encontrar uma solução. "Ela precisa de ajuda", gritou Samuel, buscando o olhar de Rafael, que estava paralisado, a expressão dele um emaranhado de dor e fúria. "Você sempre soube, não é?" A pergunta ecoou, e Rafael finalmente se voltou, os olhos brilhando em um misto de amor e ódio. "É complicado, Clara", ele começou, mas suas palavras eram interrompidas por gritos da multidão. As sirenes se aproximavam. O tempo estava se esgotando. Clara levantou a cabeça, uma determinação feroz tomando conta dela. "O que vocês esconderam de mim?" Precisava saber. Seu coração pulsava. A verdade a chamava. A própria vida estava em jogo. "O seu sangue carrega uma herança, Clara." O homem de terno riu, um som maligno, como se o que estivesse dizendo fosse uma revelação triunfante. "Você é a última de uma linhagem que muitos querem destruir ou dominar." Clara ficou em choque. As palavras dele ressoavam como um eco aterrador em sua mente. "Isso não é possível", Clara disse, a voz quase um sussurro. Mas no fundo, algo dentro dela começava a se conectar. A intensidade daquele momento a envolvia. A explosão do carro ecoou novamente, e todos se viraram. O caos se intensificava. O homem cai, e a cena se tornava um turbilhão. Samuel olhou para Clara e gritou: "Corre! Agora!" Ele puxou Rafael consigo. Sua voz estava seriamente determinada. "Clara, você precisa decidir por você mesma. Escolha!" Rafael exclamou. Clara olhou de um lado para o outro, a adrenalina pulsando, os instintos gritando para ela seguir ou lutar. "Eu não vou deixar minha mãe aqui." Clara resistiu, mas o olhar decidido de Rafael a fez hesitar. Ele estava certo. O tempo estava se esgotando. "Precisamos sair, Clara." Samuel insistiu novamente. Somente então, a visão da mãe, tão frágil, a fez clarear a mente. Ela finalmente se levantou, sangue e respiração ofegante. "Eu vou descobrir a verdade. A luta não acaba aqui." Clara disparou na direção contrária, decidida a desmascarar o que quer que estivesse acontecendo. "Espere!" Eduardo gritou, correndo atrás dela, mas Clara não conseguia parar.
A fumaça queimava os olhos. A dor seguia. Naquela corrida maluca, sentiu uma onda de medo e determinação. Ela sabia que o mundo que conhecia havia mudado para sempre. E ela tinha que se preparar. Ao longe, a luz dos faróis da polícia se aproximava. Clara se virou para ver o que deixava para trás, especificamente sua mãe e tudo que parecia seguro antes. A vida dela estava prestes a se transformar em um mistério, um legado oculto que ela precisava descobrir. "Vamos!" Samuel gritou, puxando-a de volta. Mas Clara estava decidida. A verdade era o que buscava, e não importava o que isso significasse. Enquanto a multidão se dispersava e a escuridão das sombras ameaçava engolir a verdade, Clara sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma jornada que a levaria por caminhos que ela nunca imaginara. A vida dela era um quebra-cabeça e ela estava pronta para resolvê-lo. E minhas queridas pessoas, chegou a hora de fazer a diferença. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada incrível. Não se esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Juntos, vamos descobrir o que está por vir.